Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, mais uma vez, cara, tô com um amigão aqui que o marketing me trouxe. Mas antes de estar trazendo as informações sobre o nosso entrevistado de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você ainda não é inscrito no canal, cara, que é isso? Se inscreve, tá bom? Tem um botãozinho aqui abaixo que é assim, ó, inscreva-se. Vermelhão, bonitão, é só você apertar ali. A partir desse momento você vai ser um inscrito do canal. Eu tenho certeza que você vai destravar as suas vendas na gringa, beleza? Mas vamos lá, Ângelo. Quem que é o entrevistado de hoje? Nosso entrevistado é o Eliel Castro. Cara, tem muita história para contar hoje. Muita história mesmo, de verdade. O Eliel, ele tá no mercado digital desde 2016. Cara, 9 anos de digital, então acredito que ele já viu várias e várias mudanças no digital aí. Ele vai estar comentando, né, sobre isso. Porém, em 2016 ele não começou com o Google, ele começou com o Facebook, ele vai explicar. E com o Google ali na rede de pesquisa, né, como afiliado exclusivamente, ele começou em novembro de 2023. E de novembro de 2023 para cá, como afiliado no Google, ele já fez mais de 380 mil reais exclusivamente como afiliado, beleza? Então, Eliel, seja muito bem-vindo aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Cara, o prazer é todo meu, prazer em estar falando com você aí no seu podcast. É um sonho, né? Ser entrevistado num podcast, quem não tem esse sonho, né? E graças a Deus aí, o Ângelo abriu as portas para a gente estar falando da nossa trajetória até aqui. Então é um prazer imenso estar aqui, viu, Ângelo? Foi um prazer de verdade mesmo. Que top, mano. Pessoal, mais uma vez, né? Como sempre, eu sempre peço para vocês sugestões, né, de quem que eu possa trazer aqui, de quem que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no Pode Ficar Rico Podcast, né? E o nome do Eliel Castro foi sugerido pelo um dos últimos entrevistados aqui no canal, né? Que foi o Robinho Madeira, né? Gente finíssima também. Mas, Eliel, vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho pros nossos ouvintes aqui. Quem que é o Eliel Castro? Cara, para começar, né? Hoje eu tenho 32 anos, sou casado, sou evangélico, né? Sou músico também, então dá pra gente fazer uma banda. O Robinho também toca, também é músico. Dá pra gente fazer uma banda aí, um grupinho. E, cara, eu comecei no marketing digital no final de 16 para 17, 2016 para 17, né? Foi quando eu caí naquela famosa VSL fundo branco com letra preta do João Pedro, João Pedro. Então, estava falando sobre renda extra e lá ele colocou como importar produtos da China e dos Estados Unidos, né? Então, eu achei interessante aquilo lá. Eu era recém-casado, queria fazer uma graninha também. E aí acabou que eu me inscrevi, vi lá o VSL e tal. E, cara, ele era tão bom no que ele fazia que tem aquele e-mail marketing, né? Então ele mandava o e-mail marketing para mim, eu acreditava que era ele mesmo falando comigo, cara. Você tem uma ideia, o cara era bom. E aí eu acabei comprando, né, o curso do João Pedro, Fórmula da Importação. Chamei um amigo meu, um amigo próximo, para a gente estar importando umas camisetas, umas roupas assim dos Estados Unidos, deu certo. A gente trouxe umas 30, 40 camisetas, só que ficou só nisso, porque o último módulo falava justamente sobre a Hotmart. E foi aí que eu conheci o mercado de afiliados, né? 2016 para 17. Só que antes disso a gente tem uma história, até chegar aqui tem uma história muito boa e vai ser um prazer compartilhar com vocês aí. Que top, mano. Cara, 2016 pra cá é muito chão, mano. É muito Chão, chão. cara. Principalmente a gente falando de um mercado, né? Que de um mês pro outro já se atualiza, né? Já, às vezes, a estratégia que a gente tá aplicando hoje, cara, ou melhor, a estratégia que a gente aplicava 2, 3, 4 meses atrás, hoje já não é a mesma coisa. Então o Google ele vem, né, sofrendo atualizações constantes, né? Então eu acredito que você já deva ter visto muita coisa nesse mercado digital. Mas conta pra gente um pouquinho o que que você fazia antes de procurar uma renda extra. Tá. Como eu falei, né? Eu casei em 2014, né, com a minha esposa. E assim, a gente recém-casado, morando de aluguel e tal, precisando pagar as contas. E na época eu acabei ficando desempregado. Eu casei em 2014, em 2015 eu acabei ficando desempregado. Trabalhava numa empresa boa até, só que essa empresa acabou me desligando. Teve uma crise em 2015, se eu não me engano, e acabou me desligando, né? E aí eu fiquei, cara, um tempão desempregado assim. E aí eu comecei a procurar emprego e acabei, por indicação de um familiar meu, entrando numa empresa próxima aqui em casa, né? E essa empresa me pagava um salário
de R$ 905, cara. Era o meu salário. E eu Nossa. trabalhava de madrugada, então deixava minha esposa em casa, né? Ela trabalhava no outro lugar, então deixava minha esposa em casa, ela dormia sozinha e eu ia trabalhar de madrugada, virava a noite trabalhando para ganhar R$ 905. E esses R$ 905 não era de uma vez, né? Tipo, o seu salário é R$ 905, bônus, alguma coisa, não. Era R$ 905 dividido em quinzena. Então era 300 e pouco na quinzena, e depois recebi o restante no. Eu trabalhei um ano, cara, um ano assim. E durante esse um ano, né, que acho que Deus fecha as portas pra gente das oportunidades grandes, só que é para mostrar pra gente correr atrás dos nossos objetivos, né? Mostrar pra gente como que a gente pode alcançar objetivos maiores, né? E nesse um ano eu comecei a estudar muito sobre trazer coisas da internet. Eu lembro que eu entrei naquele sites chineses, assim, que, tipo, AliExpress e tal. Eu comecei a ver, comecei a fazer cálculos ali. Falei, cara, eu acho que dá para mim trazer um negócio aqui, dá para mim importar e vender um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro e tal, ganhar um dinheiro, fazer uma renda extra para complementar, né? Cheguei a fazer isso, eu comprei um relógio para ver se chegava mesmo. E demorou assim 40 dias. Eu achei que não ia chegar mais. Falei, não vai chegar, perdi o dinheiro e tal. Uhum. Acabou que esse relógio chegou, ele chegou. Aí foi quando eu animei, cara. E eu acho que através disso, né? Através de correr atrás de importar essas coisinhas, foi quando apareceu para mim ali o anúncio do João, né? Porque acho que o algoritmo me encontrou, né? Exato. Mas e como é que foi depois que você adquiriu ali o curso do João, né? Porque o João ele ensinava, não sei se ele ensina Google, mas na época ensinava só Facebook, né? É, e aí você já entrou, já criou a conta no Facebook, já botou em prática, já teve resultado? O que que aconteceu nessa época? Tá, então eu fiz o curso ali do João, né, da Fórmula da Importação, um curso até legal para a época, assim, consegui ter resultado, importei umas camisas, que nem eu falei com um amigo meu, acabei revendendo essas camisas, pagava 40, R$ 30, revendia R$ 90, tinha um lucro legal, só que no final desse curso, né, o último módulo do João, ele apresentava a Hotmart, então ele falava, ó, e eu lembro até hoje da copy dele, cara. A copy dele foi assim, ó. Se você ganhou dinheiro importando e aprendendo tudo que eu fiz até, que eu te ensinei até agora, imagina ganhar dinheiro como afiliado revendendo o meu produto. E tipo assim, era realmente essa copy para vender o produto dele. E eu falei, mas como assim, né? Aí eu comecei a ver aquele módulo falando sobre a Hotmart, sobre como vender o produto dele, como ganhar comissão. Eu não conhecia a Hotmart, não sabia. E aí eu acabei procurando, fiz o cadastro na Hotmart e tal. Aí acabei comprando o curso do João. Eu não lembro agora, acho que era Novos Ricos, não lembro qual que era o nome do curso. E aí ele ensinava Facebook. E aí, só que assim, era bem básico. Naquela época, cara, não é igual hoje. Então a galera que tá aí hoje no mercado que fala, é muito difícil, cara, vocês não sabem o que que era naquela época. 2016 para 2017 não tinha informação nenhuma Sim. de marketing digital, de afiliados, nada. Para você ter uma ideia, em 2016 ainda tinha um preconceito muito grande com aqueles tal. Não que seja errado, mas ainda tinha um preconceito muito grande com o marketing multinível, que a galera fazia uns golpes. Então você falava assim: o que que você faz? Eu trabalho com marketing. A galera já associava, sendo que não tem Exato. nada a ver uma coisa com a outra, né? E sim, e aí eu fiz esse curso, só que assim, eu fiz para aprender, porque era um curso bem básico, né? E eu sempre gostei muito de aprender sobre a ferramenta, de dominar o que eu estava fazendo, para não ser uma pessoa que só aperta botão, né? Então, eu sempre fui atrás de aprender o máximo ali. E aí eu acabei comprando uns outros cursos, e um desses cursos, agora eu não vou recordar o nome do rapaz, e era também Facebook, e ele ensinava lá e ele falava assim, ó, no Facebook. A copy de antigamente era muito agressiva, cara. Era muito assim, se você não fizer R$ 3.000 nessa semana, era exatamente isso. E naquela época, 2017, para você fazer 5 mil reais no Facebook, assim, era muito dinheiro. Quem fazia 10 mil por mês ali no Pô, Facebook, o cara, nossa, era o cara, né? Fazia 10 mil reais no mês ali no Facebook ali. Então eu comecei a acompanhar uma galerinha, comprei esse outro curso aí desse rapaz, e aí ele ensinou lá a subir campanha, fazer do modo dele e tal. Era bem básico também, mas ele mostrava na prática, ele subir na campanha, então tinha todo um projeto, desde o começo, ele subindo e tal, analisando qual que eram as tomadas de decisões que ele tinha. E eu fiz assim, cara, e eu fiz assim, subi minha primeira campanha lá num dia, de madrugada, assim, de noite, subi a campanha no Facebook. Aí no dia seguinte eu tava em casa, num sábado, tava em casa, deitado no sofá assim. Aí de repente era uma hora da tarde mais ou menos, aí tchim, tocou.
a venda da Hotmart, cara. Eu dei um pulo, porque eu nunca tinha ouvido, né? Eu dei um pulo, eu tava deitado no sofá, assim, eu dei um pulo, saí catando cavaco, assim, peguei, assim, notificação, R$ 44 de comissão. Aí eu falei, nossa, eu tinha colocado R$ 50 para rodar, e eu falei assim, esses 50 reais tem que durar aí a semana inteira, né? Porque é o que eu tenho aqui, é o que eu vou tentar, é o que eu vou testar. E aí eu coloquei, no dia seguinte já saiu a venda, R$ 44 assim, eu fiquei feliz pra caramba. Aí fui ver lá, não tinha gastado muito, tinha gastado uns 13, 15 reais, era bem pouco mesmo que tinha gastado. Aí eu falei, beleza, dá certo, sei que dá certo, agora é investir em conhecimento e ir pra cima. Esse produto, cara, foi um dos primeiros produtos na qual eu vendi, né? O primeiro, literalmente. Ele era um e-book, né? Chamava Fórmula da Conquista. É um e-book de relacionamento. Então, olha só como que era como que a gente fazia para vender esse e-book naquela época. Hoje em dia já não pode mais. Então, se alguém quiser fazer isso aí hoje, não vai conseguir mais. Mas naquela época, a gente fazia lá as páginas, né, do Facebook. Aí a gente fazia umas páginas como pro nicho, né? Então, o nicho meu era mais feminino, né? A Fórmula da Conquista era um nicho mais feminino. Então, eu pegava lá, fazia aquela a thumbnail, né? A capa da página, colocava um negócio de flores, um negócio de coração e tal. Colocava bastante criativo ali, bastante post de frase motivacional, de amor e tal. E aí eu fazia o aquecimento daquela conta, né? Daquela conta de anúncio. E aí, fazendo o aquecimento, eu começava a rodar o anúncio. O anúncio era assim, ó. Olha que louco. Pegava foto de um casal, né? Como era um livro sobre relacionamento, eu pegava foto de um casal num ambiente bem bonito, assim, num jantar, num café da manhã. E aí embaixo era assim, ó, patrocinado. Amiga, aí colocava o nome de alguém. Amiga fulana. Não vinculava ninguém, mas colocava como se fosse uma mulher, né? Por exemplo, Silvia, olha só, graças a Deus consegui reconquistar o meu marido, tá? A gente estava se perdendo no relacionamento e tal, graças à dica do livro que você me deu e tal, 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 tal. Cara, muito legal, esse livro Aí descrevia aquela copy lá e deixava o link embaixo. Cara, matador, assim, tipo, era muito barato os cliques, assim, e foi um dos primeiros produtos que eu mais vendi, assim, cara. Eu lembro que uma vez eu contei, lógico, no Facebook, né, não é, nossa, eu não tinha tanta experiência para falar assim, nossa, eu fiquei rico com o negócio, mas eu lembro que eu fiz um pouquinho mais de cento e poucas vendas, assim, desse e-book, assim, sabe? Dentro do período de um mês. Só que a comissão dele era R$ 44, né? R$ 44. Assim, serviu de experiência, de aprendizado, e aí começou as frustrações, né? Começou as frustrações no mercado, que era o quê? Nem tudo são flores, né? A gente vai, que nem eu falo para os meus mentorados hoje, a gente tem algumas pedras no caminho, e essas pedras no nosso caminho, nós temos que saber lidar com elas, porque senão vai ser a primeira e não vai ser a última pedra que vai ficar na nossa frente. Então a gente precisa saber, para quando ela voltar, a gente saber o que fazer com ela. E a primeira pedra no meu caminho foi o bloqueio do Facebook. Então, eu não sabia o que era bloqueio, tomei logo um bloqueio do Facebook. E o meu bloqueio, assim, era tão doido, cara, que eu criava conta, caía, criava a BM ali, caía, comprava, caía. E naquela época não tinha o que tem hoje, né? Você compra uma BM já aquecida, uma página já estruturada e tal. Naquela época não tinha. Então, você tinha que fazer tudo ali, você tinha que aquecer, deixar planejado, tudo certinho. E, cara, não consegui deixar nada de pé. Todas as minhas contas caíam. Aí recorri ali a contas de pai, de mãe, de esposa, né? E assim, não conseguia deixar as contas de pé. E aí foi minha primeira pedra no caminho. E por que que eu tenho essa diferença tão grande de dias, de anos, né? Para começar os meus caminhos, né? Os meus passos assim no marketing digital. Porque essas pedras, por muito tempo, elas me pararam, sabe? Então, uma coisa que eu gosto de falar para todos os meus mentorados e para a galera que está ouvindo é que assim, gente, não é um mar de rosas. A galera que fala para você assim que, entra aqui que você vai vender dormindo, que você vai se você chega assim vender dormindo, mas não é fácil. Até você chegar nesse nível, você tem que ter um Exato. conhecimento muito grande. E existe muita pedra para você passar por cima. E quando você passa por cima dessas pedras, que você tem o objetivo ali, que você tenha o conhecimento de como solucionar aquele problema, é quando você consegue ir avançando aí na sua jornada no digital. Então, assim, não pare por qualquer pedra, mas entenda, toda pedra é uma oportunidade de você entender qual que é o problema e de você solucionar aquele problema porque ele vai voltar, entendeu? Então você passar por cima dele. Exato. Ô, Liel, mas tu falou uma parada que me chamou a atenção. Por exemplo, tu falou que Uhum. num prazo mais ou menos de um mês, né, de 30 dias, você conseguiu fazer aproximadamente 100 vendas, né? Desse Sim. e-book, né? Ou seja, fazendo as contas aqui, daria em torno de R$ 4.400 mais ou menos.
Sendo que Sei. você falou que você recebia em torno de R$ 900, 950, ou seja, já era muito mais do que você recebia no Já seu era. trabalho, né? Então, Sim, aí, tipo assim, caiu a ficha que você realmente conseguiria viver disso? Como é que você... com certeza. Com certeza, caiu a ficha de que eu conseguiria viver disso, só que assim, eu sempre fui um cara muito seguro, né? Tanto no meu casamento, assim, eu sempre tive medo de trocar os pés pelas mãos e fazer alguma coisa na qual eu não consegui, não ia conseguir, né? Então, assim, como um recém-casado, eu não ia simplesmente, naquela época, né, parar, falar assim, ó, eu tô saindo fora do meu emprego e vou viver disso e tal. Eu precisava, como eu era o homem da casa, eu precisava ter a minha responsabilidade ali. E a ideia era o quê? Se eu continuar faturando, né, vendendo, e mais do que o meu serviço, eu saio e continuo nisso. Só que assim, logo no terceiro, segundo mês, eu já me deparei com esse problema do Facebook, né? Ok, E que nem eu falei assim, imagina, tipo, se eu tivesse parado lá, ficado desempregado para viver disso, talvez eu teria que voltar de novo. Então, eu sempre penso nisso, eu sempre penso muito nessa questão. Mas realmente, realmente é isso mesmo. Eu cheguei a fazer mais do que eu ganhava. E sabe o que é engraçado, cara? Eu vou falar uma coisa para você que é engraçado, eu lembro até hoje. Talvez o meu sogro ele veja esse podcast, mas enfim, eu peguei o meu primeiro saque na Hotmart ali. E eu lembro que tem um período, né, de reembolso. Meu primeiro saque foi 1.000 e pouquinho, assim. Aí eu saquei esses 1.000 e pouquinho, caiu e fui correndo no meu sogro, assim. Passei lá na casa dele e tal, felizão, assim. E o meu sogro, ele sempre foi um cara tradicional, né? De trabalho, de mão na massa e tal. Não tá errado, né? A época que ele viveu, tá certo. E só que assim, eu, felizão, falei assim pra ele assim, ó, falei no meu sogro chama Joel. Falei pra ele, olha, Joel, eu lembro até hoje, ele tava lavando a calçada, cara. Olha só, Joel, fiz R$ 1.000 aqui, ó, na internet. Aí ele virou pra mim, para isso aí não ganha, isso aí não dá dinheiro, não. Vai trabalhar, sabe? Aí, nossa, na hora que ele falou aquilo ali, eu desmoronou, assim, eu falei, puxa vida, velho. Só que assim, não, ele não estava errado, né? Ele estava para me exato. proteger. E é que nem eu falo, né? Às vezes a pessoa que tá vendo a gente aqui agora, ela não tem o apoio dos familiares, cara. Mas é assim, é normal isso aí. Enquanto você não der o resultado, você é só mais um louco. Então, tipo, Exato. você tem que ir lá, você tem que batalhar, você tem que mostrar para aquela pessoa, porque ela não tá te falando para você desistir porque ela quer seu mal, ela quer o seu bem, ela tá preocupada com você, ela não sabe o que, que você tá fazendo. Então, enquanto você não trazer para ela o resultado e mostrar, olha só, é isso aqui que eu faço, é isso aqui que eu trabalho, ela realmente não vai acreditar, né? E ela vai querer o seu bem, e pelo seu bem ela vai te dar uns conselhos que para ela é correto, né? Então, assim, sou muito grato a toda a minha família, sou muito grato a meu sogro, sou muito grato a meus irmãos, muito grato a meu pai por sempre me apoiou, minha mãe também, e principalmente a minha esposa. Minha esposa nunca duvidou, sabe, que a gente ia conseguir, que eu ia conseguir, e graças a Deus a gente tá aí. Que top, né, mano? É difícil, né, cara, falar sobre esse ambiente familiar. Porque eu tenho certeza que se eu pedisse para o pessoal que está nos assistindo comentar aqui se a tua família é a favor ou contra, certamente as É, opiniões ficariam, né, diversificadas, divididas. né, divididas. Eu falo mais contra do que a favor, para ser Exato, sincero. É que eu falo assim, só que eles não estão errados, né? A gente tem que entender o momento e que para eles é uma coisa nova, para você não é, mas para eles é. Então, enquanto você não fazer acontecer, vai ser sempre uma novidade, né? exato. Eu lembro, né, que na CLT, onde eu trabalhava na Oi, né, a empresa de telecom, e eu era técnico, né, ou seja, eu botava a internet na casa das pessoas, né. Cara, e eu Sim. não recebia mal, porque eu recebia o meu salário, aí tinha uma bonificação, né, a gente recebia um a mais, devido à quantidade de instalação que a gente fazia, e eu ainda emprestava, alugava o meu carro para a empresa. Então, cara, somando Hum, tudo isso, eu recebia 4 mil e pouco, 5 mil reais, dependendo do mês. Era um salário muito bom para quem só tem ensino salário bom. médio. Para quem só tem ensino Exato. médio. Aí, o que que eu fiz? Mano, quando eu conheci o digital, cara, sem começar a fazer vendas, né? Sem estar com lucro, eu já saí do trabalho. E isso eu já era Já casado. queimou a ponte. Já era Já queimou a ponte. casado. Exato. Aí, mano, graças a Deus, no mês seguinte eu já fiz meus primeiros 10 mil reais. Mas não recomendo isso pra ninguém. Não recomendo. Recomendo, mano, botar o pé no chão. Dá pra conciliar. Eu já entrevistei pessoas aqui que faturam mais de 100 mil reais por mês e até hoje ainda estão na CLT. Justamente por segurança. Entendeu? Mas não recomendo. Só que pra mim foi uma parada libertador. Porque eu consegui fazer. Eu fui com sangue nos olhos. Falei, mano, vai dar certo. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho uma meta e eu tenho as minhas micrometas. O que, que eu tenho que fazer para fazer 10 mil reais por mês? É isso aqui todo dia? Então eu vou fazer isso aqui todo dia.
É isso aí. Cara, é muito isso, né? Tipo, a gente foi lá na imersão do Caio e literalmente ele fala isso, né? Tipo, ele fala, até brincou, né? Ah, sai do seu emprego, mas ele não tá falando pra você sair do seu emprego do nada pedir as contas. Você tem que Exato. estruturar, mas sim, se começar a pensar sobre isso, porque o digital, cara, ainda mais ele é muito doido, assim. Hoje, você começou, daqui mês que vem, 2 meses, você já tá faturando um valor legal, assim, sabe? Lógico, tem muito estudo, que nem a gente falou, né? Não é um mar de rosas, você precisa estudar, você precisa aprender, vai aparecer muita pedra no caminho. E, cara, eu falo assim, né? Tem um ditado que eu treino também, eu faço jiu-jitsu, né? E tem um ditado assim do jiu-jitsu que fala assim, ó, o faixa preta, ele é o faixa branca que não desistiu, sabe? Então, tipo assim, o afiliado que mais fatura é o afiliado que não desistiu lá no começo. É o Exato, mano. afiliado que estava lá nos seus problemas, nas suas contas caindo, tendo que fazer contingência, às vezes sem cartão para começar. Então, cara, esse mercado ele é possível. Você não pode desistir, mas ele é possível, entendeu? E lógico, não é fácil. Quem falar que é fácil para você já começa te enganando, né? Porque é muito trabalho, muita dedicação, muitas noites sem claros para subir campanha, para analisar a campanha. Às vezes a conta cai, você tem que subir outra. Quem trabalha com o Google sabe como que é, né? Às vezes a pessoa vem achando que, é só subir uma campanha aqui, aprende no YouTube, e vai, sobe lá, igual fez no YouTube. Daqui a pouco não consegue analisar uma métrica, não sabe por que está tomando clique caro, né? Então, exatamente, a gente precisa aprender o ferramental e aprender o que a gente está fazendo. Mas é possível, cara. É possível sim mudar de vida no digital. Show, mano. Eu não tenho dúvida disso, mano. Tanto de gente que eu já entrevistei aqui, mano, que passaram anos pra ter os seus primeiros resultados. E é uma coisa, né, cara, que infelizmente atrapalha muito. É o que a gente tava falando no começo sobre as copies, né? Mano, infelizmente tem muita gente que vê esse mercado como um mercado sujo, né? Porque tem pessoas que fazem esse mercado ficar sujo, justamente por causa desse tipo de copy. Não, mano, você não precisa ter computador, você pode ter apenas um celular e meia hora por dia pra você fazer 20 mil reais por mês. Mano, não é Tem assim, como. mano. Tá vendo? Exatamente. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é noite sem dormir, mano. Pra poder fazer, Exatamente. fazer É, pre-sell, pra garimpar, é noite sem dormir. sim. Eu tenho uns mentorados, né? Às vezes eles me mandam mensagem. Tem uns que mora, tem um mentorado que mora mais longe, né? Estados Unidos, outro que mora na França, na Itália. Aí outro dia mandou mensagem para mim, era aqui, acho que era 6 horas da manhã, e eu respondendo ali e tal. Só que eu tinha dormido 3 horas da manhã daquele mesmo dia, entendeu? Por quê? Subindo campanha, fazendo estrutura, analisando e tal. Porque aí teve até uma mentorada que mandou mensagem para mim assim hoje. Ah, Eliel, eu tô com dúvida nisso, nisso e nisso. Aí eu falei para ela, ó, você faz assim e assim. Aí ela falou, ué, você não dorme não? Porque eu tinha acabado de falar com ela, era, sei lá, era 1 hora da manhã, e lá para ela tem a diferença de fuso, né? Aí eu dei risada só, dei risada lá e tal, mas é exatamente isso. Para quem quer ser afiliado e viver desse mercado, no começo, gente, enquanto você vai ter que batalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. O Google todo ano tem uma atualização, todo ano tem uma surpresa para você se adaptar. Não é o Google se adaptar a gente, é a gente que tem que se adaptar a ele. Então, assim, a gente não é fácil, mas é super possível, tá? Eu sempre tentei, assim, colocar os meus irmãos nessa parte. Sempre, pô, meu irmão mesmo, mais novo, ele mexe com, tem um canal no YouTube até, incentivei, pô, vai lá, faz o seu canal e tal, aparece e tal. Só que assim, a gente tem que entender também que às vezes a pessoa tem que se achar, né? Ela tem que estar no momento dela, né? Então tem que Exato, respeitar isso aí também, né? exato, mano. E às vezes o teu sonho não é o meu, né, mano? Exatamente. Por mais que. Cara, eu tenho certeza que quem tá na CLT, mano, não tá na CLT porque gosta do que tá fazendo. Tá lá por causa do Exatamente. retorno financeiro que o trabalho proporciona, né? Então, mano, eu Exatamente. tenho uma frase que eu vi na cabeça que primeiro a gente trabalha com o que dá dinheiro, pra depois trabalhar com o que gosta. Fazer Exato. o que gosta, né? Mano, e se você tá na CLT justamente pelo fato do dinheiro, da situação financeira, cara, o mercado digital é o melhor mercado pra isso. Porque é um mercado que não se iguala a nenhum outro. Exemplo, eu tive algumas semanas atrás, entrevistei um cara que ele começou, no segundo mês ele já tinha feito 64 mil reais. Cara, Caramba. aonde? Aonde que na CLT a gente consegue uma parada assim? Tá entendendo? Por mais que precise de um investimento, o retorno, cara, é muito alto. E a porta de entrada para entrar no mercado digital é muito pequena.
Você consegue começar, claro, com R$ 50 ali, de repente, por dia, você consegue subir uma campanha de um produtinho, né, que não é concorrido, que não tem tanta busca assim, você consegue. É E claro que aprender na ferramenta. exato, pra você sentir a coisa, como é que funciona. E é claro, com R$ 50, mano, não tem como você fazer 10 mil por dia, ou 10 mil no mês, 100 mil no mês. Você tem que botar o pé no chão. Mano, de repente eu consigo botar R$ 50 e voltar 300, voltar 400. Isso é possível. Tá entendendo? Concorda, Léo? Concordo 100%, cara. Concordo 100%. Eu conheço, tem um amigo meu, né, o Jefferson, um abraço aí, Jefferson. E uma vez a gente tava numa call assim, trocando uma ideia, e aí ele falou assim pra mim, cara, não é possível, dá pra vender e tal, não sei o quê. Aí ele pegou falou assim pra mim, e falou assim, viu, esse mercado é doido, né? Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, subiu um produto aqui e esse produto nem tem tanta busca, tal, tá vendendo. Só que é aquele ditado, né? É igual pescaria, só pesca quem tá com a vara na água. Então, se eu não tivesse subido essa campanha, eu não teria feito essa venda, sabe? Então é exatamente isso, cara. A gente tem que começar a aprender, que nem você falou, conhecer a ferramenta. Esse mercado ele é muito bom. Pega lá, eu tenho R$ 50 por dia, começa com R$ 50 por dia, mas vai aprendendo. E que nem você falou, R$ 50 por dia não vai fazer você fazer 10 mil, né? Mas vai te dar a oportunidade de você aprender e fazer pelo menos, sei lá, R$ 300. E que não faça também, vamos supor que você fique negativo, começa a injetar dinheiro e fique negativo no mês. Mas aquilo ali não é uma coisa ruim, é um aprendizado, né? Eu falo muito para os meus amigos assim, né? Teve amigo meu que falou assim: ah, cara, tá difícil, tô com R$ 5.000 negativo aqui e tal. E aí eu virei e falei assim, pô, vamos lá. É, para você fazer uma faculdade, você vai gastar ali 600, 700, R$ 800, até R$ 1.000 numa mensalidade. Aí você faz isso por 4, 5 anos, pagando esse valor todos os meses, assim. E você sai da faculdade, você não sabe nem se você vai arrumar um emprego na área, entendeu? Às Exato. vezes você vai trabalhar com outra coisa. Então, por que que na faculdade você vê como um investimento e aqui no Google você não vê como investimento? Cara, você está negativo, mas você investiu em você, é um conhecimento seu. Ninguém arranca isso de você. Agora, o que que você tem? Pô, tô com 5 mil negativo, mês que vem eu vou trabalhar para não ficar negativo, para ficar positivo, ou quem sabe empatar, mas você tá com um conhecimento que ninguém te tira, entendeu? Exato. Então, e você aprendeu isso tudo em um mês, né? Numa paulada de um mês. Mas é isso, cara. Eu concordo com você 100% sobre isso aí. E, e não tem nem que. É isso aí. Mas, Eliel, me tira uma dúvida. O que aconteceu ali de 2017 até 2023? Você continuou no Face tentando? Cara, depois de um tempo, né, acabei saindo da empresa onde eu tava, né, salário de R$ 905, era muito pouco. Comecei a entregar currículo e acabei encontrando. Eu sempre fui estudado, cara. Fiz faculdade de administração, fiz comércio exterior, Excel avançado, tudo que você pensar eu fiz assim para me profissionalizar na parte de CLT, né? Que era que a gente tem quando é criança, né? E, e aí eu consegui um emprego melhor. E aí eu saí desse emprego, né? E aí eu fui trabalhar com outros empregos. Então, trabalhei ali de bater no caixa. Então, trabalhei na parte da logística, descarregando caminhão, trabalhei por muito tempo. Sempre corri atrás, né, de ser o melhor naquela parte na qual era a função na qual era exercida para mim, né? E dali foi passando o tempo. E eu entrei numa empresa, acho que foi a última empresa que eu trabalhei, né? E lá, cara, eu também trabalhava de noite. Eu trabalhava das 2 da manhã até as 11 horas da manhã, era de madrugada. E é a mesma coisa. Trabalhava no administrativo nessa parte, nessa época, e eu deixava minha esposa aqui e a gente entrava. Naquela época era Mercado Livre, então eu trabalhava para a parte de roteirização do Mercado Livre. Fazia o roteiro das entregas porta a porta que chega aí, né? Fazia para a região daqui de onde eu moro. E aí, eu lembro que eu sempre fui esforçado nessa parte de querer adiantar o meu processo, né? O que seria adiantar o meu processo? Eu chegava todos os dias 2 horas da manhã e todos os dias das 3 horas, que era a hora que a gente começava a fazer roteirização, até as 6 horas, era um trabalho manual e igual todos os dias. Então eu pensei, pô, deve ter uma maneira de automatizar esse processo, deve ter uma maneira de eu agilizar isso aqui, porque a gente começa às 3 e termina às 6. São 3 horas de trabalho manual, que é o mesmo trabalho de ontem, por exemplo, e vai ser o mesmo trabalho de amanhã. E aí eu lembro que teve um dia que eu peguei, vim para casa, trouxe o computador assim, e como eu já tinha experiência em Excel e tal,
eu pensei e falei assim, ó, se tudo que eu faço é manual e tudo passa pelo Excel, então eu vou fazer uma macro aqui, e nessa macro eu vou apertar um botão, ela vai transformar tudo para mim ali e eu já vou conseguir fazer o roteiro mais rápido. Eu vi, fiquei o dia inteiro ali trabalhando, cheguei no meu líder assim na época, né, nessa noite assim, aí eu peguei e falei para ele assim, ó, fulano, eu fiz aqui uma macro no Excel e ela funciona dessa maneira. O sistema do Mercado Livre ele entrega para a gente todos os pacotes. Então, sei lá, tem 20 mil pacotes para entregar para fazer a separação, a triagem ali. Então, temos aqui, eu vou pegar esse sistema, essas informações, vou colocar na minha macro do Excel. Quando eu apertar aqui, ela já vai separar por CEP, já vai separar por nome. Se tiver a mesma pessoa que comprou dois produtos, vai separar também e vai separar por rota, já vai dar o que a gente faz em 3 horas, a gente vai conseguir ganhar um tempo. Aí ele pegou e falou assim, cara, beleza, vamos tentar do jeito que você falou, e se der certo, a gente passa a fazer dessa maneira. Aí ele falou assim, só que para a gente garantir não ter problema com a operação, porque a operação não pode parar, vamos fazer o seguinte, o seu amigo, que era o outro amigo meu que trabalhava comigo, né? Ele vai fazer a roteirização convencional, que é que a gente está acostumada, porque se o seu jeito não der certo, a gente faz na dele, e a gente não para a operação, e você faz da maneira que você trouxe para mim. Falei, beleza. Aí eu fiz, cara, uma coisa que a gente demorava 3 horas assim para fazer a roteirização, eu fiz em 40 minutos. Roteirizei em 40 minutos. Aí, esses 40 minutos lá, eu apresentei para ele e falei: ó, tá tudo congruente, tá certinho, idade, local, CEP, rua, tudo bonitinho. Aí ele pegou e falou assim: beleza, pode mandar o pessoal passar na esteira, que passa as mercadorias na esteira, fazer a separação. Aí começou a fazer a separação. Eu sei que era 6 horas da manhã, todos os carros já tinham sido carregados. Ou seja, uma coisa que nós terminava às 6 horas, para começar a carregar, entendeu? Até às 11 horas da manhã, era 6 horas, nós já tínhamos carregados todos os carros ali. E aí, todo mundo trabalhou certinho, deu tudo certo. E aí, esse chefe, esse líder meu, reuniu a gente numa roda. E aí, nessa roda, ele pegou e falou assim: uma reunião, né? Pegou e falou assim: pessoal, olha, é o seguinte, hoje o processo foi mais rápido. Nós tivemos uma quantidade X de pacote, ele foi mais rápido, foi separado mais rápido, foi roteirizado mais rápido. E o Eliel, ele fez essa planilha, na qual trouxe para a gente, e essa planilha foi responsável por fazer com que a gente terminasse o trabalho mais cedo. Aí todo mundo, batendo palma. Tinha supervisor e tal, batendo palma lá. Aí beleza, ele falou: não, 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 não precisa bater palma. Ele não fez mais que a obrigação dele. Na hora que ele falou aquilo ali, cara, na hora que ele falou aquilo ali, a minha cara queimou assim. Eu olhei pro lado, meu irmão trabalhava comigo. Eu olhei pro lado, eu falei: cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo, velho, eu posso ganhar dinheiro na internet, eu sei ganhar dinheiro na internet, eu já vendi no Facebook, eu sei como faz. E naquela época eu tinha um preconceito com o Google, viu? Eu tinha um preconceito com o Google. Eu fui perder esse preconceito com o Google lá em 2023, quando eu conheci o Caio. Mas eu tinha um preconceito que, para mim, só Facebook e YouTube que vendia. Aí eu peguei e falei, cara, não vou ficar aqui. Não vou. Eu ia trabalhar, Ângelo. Deixava minha esposa de noite, de madrugada aqui, pegava o ônibus na esquina de casa, de madrugada, assim, sozinho ali, um frio. Aí eu ia trabalhar, por Deus, assim, eu ia chorando, cara, chorando, por não querer ir trabalhar e por deixar minha esposa em casa e por estar num trabalho onde a gente não era valorizado. Isso que eu fazia não era uma coisa, tipo assim, aconteceu isso aí, pronto, ele ficou triste porque o cara falou que não era mais que obrigação dele. Não, teve outras coisas que aconteceram ali, que se eu for contar assim, a gente vai embora, mas, tipo assim, de você ser humilhado mesmo, sabe? Tipo, de você trabalhar de sábado, de domingo, de feriado, e lá na empresa onde eu trabalhava, se você trabalha no domingo, você ganha um dia de descanso. Cara, eu cheguei a acumular 7 dias assim de descanso. E a gente éramos em 4 assistentes. E eu era o único que não podia tirar esses descansos. Porque o líder falava para mim que não, eu preciso de você, você não pode faltar, se você faltar, não sei o quê. Só que assim, você vai cansando sobre isso, né? Você vai cansando, vai tomando uma responsabilidade para você que não é sua. E aí o cúmulo do cúmulo, que quando eu falei assim, cara, não quero mais, foi quando, tipo, o Mercado Livre chamou os líderes lá, né? E falou assim, ó, a gente precisa de um assistente e nós precisamos que o líder apareça hoje, tal hora, numa reunião. Acho que era 2 horas da tarde, na reunião que vai ter acho que não sei se era Meet, Zoom, Skype, não lembro agora. Aí, beleza. Aí eu falei, cara, trabalhei de madrugada, 2 horas da manhã entrei. Tô saindo daqui 11 horas, 11h30. Vou pegar o ônibus da empresa até ele me entregar em casa, quase 1 hora. Aí ele vira para mim e fala assim, viu, eu quero que você participe dessa reunião, meu líder, e a gente vai participar junto, e depois a gente vai trazer tudo que o Mercado Livre propôs de melhoria e mudança, a gente traz para a galera de noite. Falei, beleza, então. Eu nunca recusei, sempre trabalhei direitinho. Falei, beleza. Vim para casa, em casa eu almocei rapidão, fiquei esperando essa reunião.
2 horas nada, 3 horas nada. Isso sem dormir, virado do trabalho. 2 horas nada, 3 horas nada, 4 horas nada, 5 horas nada, 6 horas começou a reunião, cara. E eu tava virado das 2 horas do dia anterior, que eu comecei a trabalhar, isso que eu tinha. Aí eu falei, cara, não é possível, meus olhos já tava. Falei, cara, não é possível, cara, eu vou ter que esperar. Aí o rapaz me chamou, vamos pra reunião. Resultado, Ângelo, participei dessa reunião, ela começou ali por volta das 6, terminou por volta das 8 e pouquinho, umas 2 horas de reunião, e eu anotava tudo assim, ó, no caderninho, anotava tudo no caderninho. Aí eu te pergunto uma coisa, o líder que era para estar comigo estava dormindo na casa dele, não compareceu à reunião. E aí o pessoal do Mercado Livre falou assim, pô, Eliel, cadê o líder tal? Eu falei assim, cara, não sei, não me falou nada. Ele, então você passa tudo para ele. Eu falei, beleza, fui anotando tudo, toda a mudança e tal. Aí chegou naquela noite, cara, eu dormi, juro pra você, devo ter dormido umas 2 horas só, naquele dia, para trabalhar de novo virado pro outro dia. Aí eu cheguei no dia assim e tal, aí sentamos na nossa mesa, no escritório assim, aí eu peguei o papel, o caderninho, falei assim, ó, o que o povo do Mercado Livre falou para fazer a partir de hoje é isso aqui. Ele pegou meu papel, Anjo, ele pegou meu papel, guardou na gaveta, enquanto ninguém falar comigo, não vai mudar nada na operação. Falei, mano, o cara fez eu virar à noite, era para mim estar dormindo, descansando, me lasquei. Aí, tipo assim, isso aí, essas coisas, começam a fazer com que você vai pegando um trauma realmente pelo CLT. Pô, você é um escravo praticamente, né? Tá. Porque, cara, você tá trabalhando, aí a sua hora de descanso você tem que trabalhar. Detalhe, não era hora extra, tá? Era uma reunião fora de trabalho. Então, fiquei acordado, virei à noite. O cara que era para estar lá não tava. E aí, no final das contas, ele pegou, ainda falou: enquanto ninguém falar comigo, não vai mudar nada. Eu falei, mas por que que você não tava então na reunião? Sabe? É de ficar frustrado, sabe? E aí foi o cúmulo ali, dali para frente que ele falou, eu falei assim, quer saber? Eu não sou uma pessoa de fazer coisas ruins no trabalho, de faltar, de dar atestado, de xingar, de dar trabalho, não sou. Mas a partir de hoje eu vou fazer só o meu. Quando chegar ele, eu tenho uma reunião, eu falo, não posso, vou fazer só o meu. E foi assim, cara, durante muito tempo. E foi assim até 2019, inclusive. Trabalhei lá. E aí em 2019 veio o problema de saúde, né? Que eu acho que não pode falar por conta do YouTube, que todo mundo conhece. E aí veio esse problema de saúde e tal, todo mundo. Aí a empresa cortou seus funcionários, acabou me mandando embora também. Para mim, eu me senti livre, só que ainda não tinha recomeçado no digital, né? E com o pensamento de começar, eu peguei e falei assim, cara, olha, eu tenho um carro, vou vender esse carro, já trabalhei no Mercado Livre, então eu sei como que funciona. Vou vender esse carro, vou comprar uma Fiorino. E eu fiz isso, cara. Eu vendi o carro, comprei uma Fiorino. E aí eu falei assim, para mim vai ser fácil agregar num lugar para trabalhar, porque eu conheço o pessoal do Mercado Livre, eles conhecem os despachantes, eles vão me dar uma oportunidade. Então eu liguei para cada um ali, mandei uma mensagem para cada um ali, e aí eles pegou e uns dois, três me falou, não, Léo, pode vir que você já começa tal, só traz seus documentos tal, que os caras já me conheciam. Aí eu fui, cara, me escolhi uma lá e fui. Quando eu cheguei lá, trabalhei e tal, trabalhei uma semana. Aí teve um dia que eu tava indo lá para carregar essa Fiorino, estacionei na doca ali, tô carregando, aí esse líder me aparece de frente comigo assim na doca. Assim. Aí ele pega e fala assim: "Ô, você, o que que você tá fazendo aqui e tal?" Aí eu peguei e falei assim: "Cara, tô trabalhando, vendi meu carro, me agreguei aqui com a empresa tal, vou trabalhar de entrega agora, porta a porta." Ele: "Ô, beleza, Deus te abençoe e tal." Virou as costas para mim. No dia seguinte eu recebo a ligação, ele: "Ó, você não pode mais entrar no Mercado Livre, você tá bloqueado na entrada." Ah, mas por quê? Segundo o líder lá, funcionário, ex-funcionário não pode trabalhar como motorista. E aí, cara, eu comecei a ficar nesse negócio. Eu falei, Nossa, cara, como assim? Você trabalha no CLT, você se lasca. Você sai do CLT, vai, compra um carrinho para, sei lá, trabalhar com o seu sustento ali, o seu carro, você se lasca. E aí foi quando eu comecei a voltar a estudar no o marketing digital, cara. Eu voltei a estudar, voltei pro Facebook, voltei já no encapsulado, comecei a fazer vendas ali na Bripe e fiz algumas vendas lá na Bripe também. E de lá para cá, vim fazendo esse. Só que eu tinha um preconceito com o o Google. Google. Tinha um preconceito muito grande com o Google. Eu achava que o Google não vendia. Então eu tentei YouTube Review. Já apareci, já fiz vídeo. Tem vídeo meu no YouTube. Sabe, o produto X, ele é bom, compra. Já fiz isso aí. Já foi esse cara de fazer YouTube Review. Já, cara, de tudo no digital, pode ter certeza que eu já pus o pé ali. Já tentei dropship, não deu certo. Até encontrar o Google de verdade aqui no ano de 2023, cara. Foi quando virou minha chave real, assim. Cara, que top, mano.
É difícil, né, cara, falar sobre CLT, principalmente depois de conhecer, né, o poder do digital. Porque eu sei que tem muitas pessoas ainda que nos assistem que, infelizmente, ainda são CLT. Eu digo infelizmente porque a gente sabe do potencial desse mercado, né? Cara, esse mercado tem transformado, né, a minha realidade, a realidade da minha família, a realidade dos meus mentorados. Então, é um mercado que tem um potencial transformador. E quando a gente olha para a CLT, parece, como você falou, que é uma parada que te escraviza, mano. Não deixa você crescer, não deixa você prosperar de jeito nenhum. Concorda? Exatamente. Concordo. E aí você tá trabalhando ali de madrugada, você chega de manhã, você tá cansado, você vai estudar como? Não tem como, você precisa descansar. E aí se você dorme 4 horinhas para estudar, sabe, sua cabeça você começa a sentir, né? Você Exato. começa a sentir essa diferença, né? Você começa a ficar cansado mentalmente, você já não produz mais igual, você já começa a querer deixar para lá, né? Tipo, qual que é a sua responsabilidade? Ah, é o CLT. Pô, mas o meu sonho é digital. Pô, mas você tá tão cansado ali que você, pô, preciso dormir. Aí você acaba deixar, vai postergando, né? Vai atrasando ali a realização do seu sonho, né? Exatamente, cara. Concordo Exato. sim. E quando você. Como que você conheceu o Google? Foi pesquisando sobre o Google de fato? Ou alguém te apresentou? Como é que foi? Cara, em 2021, ainda quando eu fazia Facebook ali, eu tentei fazer X1. Nesse X1 eu conheci assim, né, de Instagram, de conversar ali no DM ali, o Ronaldo Ibrahim. Então, na época, a gente fazia junto ali o programa Jovem Empreendedor, que era uma. A gente fazia patrocinado ali nas cidades e a gente vendia os cursos da Hotmart. Só que assim, cara, X1, e eu falei, cara, não consigo ficar respondendo a galera um a um. Você gasta muita voz, às vezes nem fecha. Funciona, mas para mim eu quero uma coisa mais automática, uma coisa que não dependa de eu estar conversando com o comprador, né? E aí eu comecei a seguir o Ronaldo naquela época já. E aí, beleza, de repente, já em 2023, assim, eu vejo um anúncio, acho que do Ronaldo, cara. Eu vi um anúncio do Ronaldo lá. Ah, que Google, não sei o que e tal. Eu falei, pô, conheci esse cara, velho. Aí eu falei, pô, é o Ronaldo. Já conversei com ele, tinha me ajudado no outro do X1, né? Aí eu falei, cara, beleza, Ronaldo. Aí eu comecei a seguir o Ronaldo. Nisso que você começa a seguir o Ronaldo, já começa a vir Caio, já começa a vir Thiago, já começa a vir todo mundo ali, né? Porque o Google entende que você tá interessado. E aí foi, cara. Aí eu comecei a acompanhar, aí conheci o Caio, conheci o Thiago. E aí eu falei, preciso comprar um curso então de Google. Eu vou dar uma chance pro Google porque eu tinha um preconceito. Falei assim, eu preciso comprar um curso de Google, mas esse curso ele tem que ser muito bom. E na época o Ronaldo tinha a comunidade Scala e o Caio tinha o GPA, né? Aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Aí eu olhei ali, né? O Caio. O Caio foi mentor do Ronaldo, foi mentor do Thiago, foi mentor. Eu falei assim, o cara certo para me ensinar é o Caio. Então eu vou entrar ali, vou fazer o curso do Caio. Acabei comprando ali o curso dele, aprendi bastante coisa. Logo também, sempre atrás de conhecimento, fui atrás ali, encontrei o curso do Thiago, também fiz o curso do Thiago. Isso de outubro e novembro, tá? Fui estudando nesse período de 2023. Aí eu peguei e chamei o meu irmão, falei para ele assim, meu irmão chama Eliezer. Eu falei para ele assim, Eliezer, olha só, comecei um curso aqui de venda no Google e tal, e eu vou conseguir fazer uma venda e vai dar certo e tal, aquela empolgação, né, de iniciante, né, que ainda não conheceu como que funciona. Aí meu irmão sempre me apoiou, falou, não, cara, beleza, vai dar certo, confio que vai dar certo. Aí eu peguei e fiz uma promessa para ele, eu falei assim, ó, a gente vai começar novembro aqui, até dezembro, ou seja, eu tinha um mês, até dezembro eu vou fazer pelo menos uma venda na gringa, vou fazer pelo menos $100, eu falei pra ele. Aí ele, não, beleza, eu confio e tal. Beleza, fiquei estudando, subindo campanha e tal. Aí chegou no dia 31 de dezembro, na virada do ano, era 8 horas da noite, a gente estava na casa dos meus tios, né? E aí eles, do meu lado assim, ele me perguntou assim para mim, e aí? E a venda que você me prometeu lá, que você saiu essa venda de $100? E eu não tinha feito essa venda ainda. Aí eu falei, pô, não fiz, mas eu tava muito animado, porque eu tava literalmente com a. Falei, não, vai dar certo. Eu peguei e falei para ele assim, não, eu não fiz essa venda, mas, pô, 2024 tá aí, vai ser o ano, eu vou conseguir fazer essa venda e vai dar bom e não sei o que, não sei o que. Ele, não, beleza, então. Vim embora. No dia 1, Ângelo, cheguei em casa, abri ali a conta da Buy Goods, tinha lá $107 vendidos no dia 31 de dezembro. Ou seja, o que eu tinha falado para ele aconteceu. E aí a hora, né? Eu lembro da hora exata, porque na hora que ele me perguntou, eu tava vendo quanto tempo faltava para a virada do ano, né? E era umas 8 e pouquinho. Aí quando eu vi a hora na ferramenta lá na Buy Goods, tava lá, 8 horas da noite, a venda da Buy Goods. Então, tipo assim, aquilo ali me deu um gás, cara. Eu falei, não, vai dar certo, esse é meu ano. E foi muito louco, cara, que tipo assim,
Depois dessa primeira venda, eu lembro que eu estava aqui vendo, vi a venda, eu saí, fui lá na minha esposa estava em casa, abracei, comecei a simular uma dança com ela ali, de felicidade mesmo. Ah, eu vendi na gringa e tal, dá certo, não sei o quê, voltei para cá, continuei estudando. E nesse primeiro mês, vamos pegar de comecinho de janeiro que começou, né? Eu fiz a primeira lá no dia 31 de dezembro de 2023, só que no primeiro mês de janeiro até o final de janeiro, eu tinha, para mim, gastar, eu falei assim para minha esposa, eu vou gastar R$ 300, que é o que a gente tem, eu vou gastar R$ 300 para ver o que dá aqui, o que a gente consegue fazer. Ângelo, eu comecei com esses R$ 300 e assim, começou a sair venda e eu comecei a investir. Começou a sair venda e eu comecei a investir. No final desses 30 primeiros dias de Google, praticamente, né, de janeiro, eu tinha feito mais de R$ 3.000, assim. Gastei R$ 800 e fiz mais de R$ 3.000, assim. Que top, Cara, no mano. primeiro mês. No primeiro mês. E aí, beleza, eu fiz aqueles R$ 3.000, já, pô, animadão. Aí eu já Aí falei assim, a crença de Google foi embora, né? aí já falei, não, o Google é o que funciona. Inclusive, eu gosto de fazer eu gosto de conversar muito com a minha esposa nessa parte. Ela não entende nada, assim, mas ela me ouve, sabe? E aí, uma vez a gente tava caminhando assim, fazendo a caminhada na rua, eu falei para elas, então, que o Google é isso, que o Google é aquilo. E aí eu me liguei, falei, cara, olha só o preconceito que eu tinha com o Google. Quanto tempo eu não demorei para começar no Google, sabe? Para começar a fazer de 2017, praticamente 16, 17 para cá, quanto tempo já não poderia ter feito já? E olha que eu já seguia players no YouTube que fazia YouTube, que nem o Joba, o Jobair, não sei se você conhece. Eu já fazia YouTube, já fazia o Google no caso, né? E quanto tempo que eu tava ali, cara, procrastinando para fazer. E aí eu descobri o Google, cara. Em janeiro, assim, eu fiz esse valor. Aí a ideia é que eu falei aqui, pô, peraí, eu preciso entrar numa mentoria. Uma mentoria porque eu preciso aprender mais. Preciso pegar aqui, preciso deslanchar agora, que eu sei que dá certo. Aí, nisso, o Ronaldo também começou a fazer aqueles pitches de venda para a comunidade Scala, que ele ia abrir. Eu acho que ele abriu em janeiro, se eu não me engano. Finalzinho de janeiro, não lembro agora. Acho que foi. Só que daí o valor que eu tinha feito eu ainda não tinha recebido da plataforma, então eu não conseguia entrar na comunidade. Eu não tinha aquele dinheiro ainda. Precisava receber. Aí eu peguei e falei, até mandei no DM do Ronaldo. Eu falei, pô, Ronaldo, não consegui entrar nessa turma, mas na próxima eu vou entrar. Aí ele mandou assim, não, tamo junto, sei o que e tal. Aí, cara, eu falei assim, preciso fazer um dinheiro de fevereiro para mim entrar na próxima turma do Ronaldo. Vou receber, eu preciso fazer esse dinheiro. E aí de fevereiro eu comecei, cara, trabalhar, estudar e aplicar. E aí começou, venda, venda, venda. No mês de fevereiro, eu vou falar para você assim, ó, eu acho que foi o mês da primeira pedra no Google, assim, na parte digital, assim, de afiliado. No mês de fevereiro, eu lembro que eu tinha feito, assim, mais ou menos umas 650 vendas, assim, dólares de comissão. US$ 650 de comissão. Então, pô, naquela época dava o quê? 4 conto, eu acho. Acho que dava mais ou menos isso. E aí, eu felizão, vendendo, vendendo, de repente eu recebo um e-mail da Buy Goods, assim, tipo, afiliado, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui pego no No Brand Bidding. Aqueles US$ 600 que eu tinha feito, cara, Por fez assim, ó, Aviv? não foi por avivo. Cara, foi um produto de fungos na unha, que era o... Ai, como que era o nome do produto, cara? Micossotê. Mikosut? Micossotê. É, esse mesmo. Eu fiz essas 600 vendas desse produto, 600 vendas, ó, US$ 600 desse produto, e na hora de receber, pum, foi embora. Isso aí era na metade do mês, assim. Eu falei, meu Deus do céu, ferrou, cartão tá aí, meu Deus, e agora perdi tudo, não é justo. Aí começa aquela síndrome do não é justo, né? Tudo acontece comigo, não é justo e tal. O vítima, né? Isso é mais uma coisa que a gente tem que superar, né? Parar de ser vítima e correr atrás e solucionar as pedras no caminho, né? Então eu peguei e falei assim, pá, peraí, preciso resolver isso. Sentei, tinha um. Comecei a estudar de novo os cursos e tal. Falei, cara, eu já sei vender, já vendi. O que aconteceu acontece, vou ter que acostumar com isso, vou ter que aprender a lidar com isso, aprender a contornar isso. E tem algumas maneiras de contornar e eu vou fazer isso. E eu comecei a estudar, cara. E aí as vendas começou a voltar. Tipo assim, do meio do mês, do começo até meio do mês ali, então dia 15 mais ou menos, eu perdi esses US$ 600. E do dia 15 para lá, eu meio que recomecei no mês. Cara, eu terminei do dia 15 até o dia 30, 31, com mais US$ 800. Cara, que Se top. você for juntar, se você for juntar aí os 800 com os 600 e pouco, se você for juntar e somar, é que hoje talvez o dólar esteja mais alto, mas naquele segundo mês eu teria batido meus primeiros R$ 10.000 assim no Google. Entende? Cara, que top, Então mano. foi muito, muito, muito. Aí eu falei, não, esse mercado é doido, funciona. Não só deu para mim entrar na comunidade do Ronaldo, como ainda sobrou um caixa para mim rodar anúncio. Fiz grandes amizades lá. Criei um grupo no Discord, né, que chama Brindaremos, tem até hoje esse grupo. E, cara, assim, foi sensacional e falo para você,
Esse mercado, ele funciona, precisa de muita dedicação, sabe? Muito estudo, mas, cara, olha só, no meu primeiro mês, gastei lá R$ 800, fiz 3.000. Segundo mês, perdi, mesmo perdendo a comissão, ainda fiz lá mais US$ 800 de comissão do meio do mês para frente. E assim foi, cara, e a minha jornada, né? Cara, é um exemplo de resiliência, né, mano? Porque eu tenho certeza, infelizmente, tem várias pessoas que têm dificuldades menores do que a sua e deixam o mercado de lado, né? Por causa de suspensões e qualquer motivozinho, mano. A pessoa deixa esse mercado de lado, deixa essa oportunidade de lado. E Sim, a gente vê que esse tipo de pessoa, infelizmente, se não mudar, cara, não vai conseguir alguma vai. coisa grandiosa na vida. Não é que eu estou, cara, sei lá, falando, querendo o mal da pessoa. Não é isso, mano. É porque eu já entrevistei mais de 100 pessoas aqui, Eliel. Mais de 100 pessoas no Pode Ficar Rico. Mano, e todas as 100 pessoas são pessoas que perseveraram até o fim, mano. Que tiveram histórias Exatamente. difíceis, que, cara, que passaram por coisas ruins, por coisas difíceis, por suspensões, por momentos ruins, por burnouts, por crises, por depressão, ansiedade. Cara, tudo isso a Exato. gente passa porque somos humanos. Então, Sim. esses momentos ruins são normais de a gente passar. Só que o problema é o seguinte: eu tenho certeza do que eu quero? Mano, se eu tenho certeza do que eu quero, nada vai me tirar, mano. Independente da aprovação que eu tô passando. Independente se a minha família não acredita em mim. Cara, eu sei que uma hora vai acreditar. E qual é a melhor forma da minha família acreditar? Mano, é eu entregando resultados. Pô, olha aqui, vamos Exato. sair, ó, esse aqui é o dinheiro da internet, isso aqui que a gente tá comprando é da internet. Aqui, eu falo aqui com minha esposa, às vezes ela falava assim, poxa, mano, não consigo ver o dinheiro dessa internet, antigamente, né? Aí eu, amor, Sim. eu já não trabalho mais, eu já não sou mais CLT, então as compras do mês, a luz paga, é tudo internet. Aí que a ficha vai começando a cair, Vai né? caindo. De- Aí quando a gente consegue desfrutar um pouquinho, eu falo, ó, é internet, a gente vai viajar agora, vai pra imersão, ficar uma semana lá curtindo. Cara, é internet. Então, cara, a Isso é internet. prazeroso demais, cara. Pô, mano, nem fala. E quando eu fui Prazeroso nas demais. minhas primeiras imersões, eu ia sozinho. Porque, pô, o caixa apertado. Mas o meu sonho era um dia poder estar com a minha esposa, estar com a minha filha. E eu vou poder estar agora. Aluguei uma casa, vou ficar lá, vou curtir. A minha esposa vai estar na imersão comigo. A gente vai estar na praia lá, curtindo, conhecendo a cidade. Uma cidade que um dia a gente quer ir morar. Que a gente. Cara, eu Sim. falei com ela, quero sair do Rio o mais rápido possível. Não tô aguentando mais. Mas tudo isso por causa de quê? Porque a gente conheceu um ambiente melhor. E é muito sobre Sim. ambiente, concorda? Concordo 100%, cara. Eu falo muito para os meus amigos e os meus mentorados hoje, assim, na minha mentoria, a primeira aula da mentoria é o seguinte, eu vou falar assim, Ângelo, eu chego no mentorado e falo assim, cara, é o seguinte, eu tô aqui para te passar o conhecimento, que é para te trazer do momento onde você está até o momento atual do mercado. Eu vou tentar solucionar o máximo de dúvidas sua, o máximo de problema seu, eu vou resolver. Mas, amigo, o sonho é seu. Se você não fazer, eu não vou fazer por você. Eu não vou vender por você, entendeu? Você não vai vender por mim, o amiguinho não vai vender. Primeira coisa, não se compara e o sonho é seu. Se você não levantar a bunda, fazer, estudar e fazer acontecer, não vai acontecer. Sinto muito, mas não vai acontecer. E assim, graças a Deus, assim, tipo, a galera tem entendido, sabe, isso que eu falo. E, cara, mas é simplesmente isso. A galera acha que, tipo assim, ah, subiu uma campanha, vou deitar ali. Ah, subiu uma campanha, vou sair. Não, cara, entende o que você fez, sabe? É você, é o seu projeto, é a sua empresa, né? O eu presa, né? É você que tá. Então, se você não dominar aquilo ali que você está fazendo, não entender a essência daquilo ali, dificilmente acontece. Pode acontecer, sim, mas vai acontecer igual aconteceu comigo, no caso, de 2016 até 2023, praticamente. Toda pedra no caminho vai te parar, entendeu? Então, assim, enquanto você não, peraí, enquanto eu não me decidir ir atrás e realizar o meu sonho, não vai, ninguém vai fazer por mim, minha esposa não vai fazer, a sua esposa não vai fazer por você. É você, cara. O sonho é seu. Então, se o sonho é seu, você vai fazer e realizar esse sonho. Entende? Exato, mano. Léo, e teve algum momento, acredito que esse momento do Microsute foi difícil, né, pra você, mas teve algum momento que você pensou em desistir depois de você já ter Não, começado na gringa ali? não, cara, porque assim, eu comecei no Google com a ideia de que não ia desistir. Quando eu comecei no Google, eu parei para pensar, né? Vamos lá, final de 2023. Eu parei para pensar e falei assim, cara, eu cheguei até aqui.
Qual que é o meu sonho? Viver do mercado. Viver de marketing digital, ser um afiliado, viver do mercado. Só que o meu sonho ainda não se realizou porque eu desisto. Né? Então, de Exato. 2016 até agora, eu sempre desisti. As pedras chegavam até mim e eu parava. Eu não vou parar de jeito nenhum, aconteça o que acontecer. Então, em 2023 para 2024, ali, quando eu tomei essa decisão, eu entrei focado, cara. Ninguém me para, nada me para. E uma coisa que eu falo para os meus amigos é o seguinte: a diferença do Eliel de hoje para o Eliel de amanhã, que vocês encontrar, vai ser uma só. Ele não parou, ele não desistiu. Agora é o seguinte: quando eu encontrar meus amigos, eu quero ver, você desistiu? Você continuou? Então eu sempre falo para eles assim, cara, sabe qual que é a diferença sua, Ângelo, hoje, ou mentorado tal? Sabe qual que é a sua diferença de hoje para você daqui a um ano? É porque daqui a um ano você não parou. Porque se você parar, eu vou estar lá. É uma linha, pensa numa linha. Ali eu Exato. vou continuar. Se você parar, você vai ficar aqui. Entendeu? Então, se você acompanhar, continuar estudando, a gente vai estar junto lá e vai dar certo. Não, eu falo assim, ó, eu não conheço ninguém, de verdade, não conheço ninguém até hoje que não tenha dado certo no mercado, Ângelo, que que não tenha tido todas as dificuldades que a gente teve todos os aprendizados que a gente teve, só que eu não conheço ninguém no mercado que tipo assim, eu desisti, parei e, sei lá, tipo assim, se você não desistir, cara, não tem como dar errado, não tem como. Não tem como. Exato. Todo mundo que tá lá hoje, é que nem eu falei, né? O faixa preta, é o faixa branca que não desiste, cara. Entendeu? Então é isso, cara. A gente vai sofrer, vai ter ansiedade, que nem você falou. Muitas vezes vai ficar, pô, meu Deus, o Google vai cobrar tantos valores, eu não tenho, vou ter que fazer um negócio aqui. E é isso, cara. É marketing de afiliados, entendeu? Exatamente, mano. E, cara, isso tá muito ligado a o quanto você quer a coisa, né? Porque se você quiser pouquinho, se você só quiser uma renda extra, cara, eu acho engraçado, Eliel, porque mesmo se fosse uma renda extra, mano, imagina a pessoa que tá na CLT ganhando ali R$ 1.500, R$ 2.000. Se o Pois é, cara, cara. se o cara for pensar que era uma renda, que é uma renda extra, mas que pode ser R$ 2.000 a mais de renda extra por mês, cara, o cara não vai fazer isso. Tá entendendo? Exatamente. Então é o quanto eu quero a coisa. O quanto eu quero. Mas, Eliel, Exatamente. nesse período que você tá aí, de 2023 pra cá, se falando de Google, cara, mais de 300, quase R$ 400.000 como afiliado. Mano, é um faturamento muito interessante. Sim. Teve nesse faturamento algum momento que foi desafiador? Qual foi o seu maior momento desafiador nesse mercado? Cara, assim, ó, eu tive vários momentos desafiadores, né? Só que assim, é que nem eu falo, eu levo esses momentos como um aprendizado. Né? Então, por exemplo, eu tive conta que caía. Teve uma vez, né, que eu fiquei mais de um mês e pouco, sem conseguir subir um anúncio, cara, que não segurava a conta. Eu criava conta, não segurava a conta, e aí comecei, meu Deus, não subo conta, e não consigo deixar ela de pé, e os amigos vendendo, nossa, vendi, vendi, vendi. Falei, meu Deus, eu não tô vendendo, e agora? E aí você começa, né? Só que assim, em todos esses momentos, né, que chegou e aconteceu, cara, e é normal na vida do afiliado, vai acontecer, você tem que entender que é um desafio. E aí ele parei, pensei, eu lembro até hoje, deitado ali, eu falei assim, cara, como que eu resolvo? Eu preciso fazer uma contingência, mas eu não entendo nada de contingência. Então eu vou atrás de alguém que sabe sobre contingência. Eu vou aprender contingência, eu vou resolver isso. É uma pedra no meu caminho, eu vou passar por cima dela. Dito e feito, cara. Comecei a estudar, comecei a aprender, corri atrás de uma pessoa, essa pessoa me ensinou. Não vou falar o nome porque é low profile, não prefere que não fale, mas me ensinou o que ela fazia. E lá eu comecei a adaptar para o que eu faço hoje, né? Que é o que eu ensino a galera hoje. E assim, resolvi esse problema e voltei a ter conta, voltei a vender de novo. Só que assim, momentos desafiadores, cara, sempre vai ter, viu? Exato. E uma coisa que, infelizmente, tira muita gente do game, né? Como até você falou, cara, mas tá todo mundo vendendo, é justamente esse se comparar, né? Se comparar. Eu lembro que ano passado eu também passei por um momento desafiador com o Google, que foi por conta das suspensões, né? Mano, eu fiquei praticamente um ano inteiro, Léo. Praticamente 10 meses sem anunciar. Mano, eu tentava de tudo. De tudo. Eu comprava proxy, era multilogin. Mano, eu fazia tudo que você possa imaginar. Comprava curso, eu ia pro YouTube. Mano, tudo, 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 tudo. Mano, e nada dava certo. Nada. Aí eu falei com um amigo meu que é TI, né? Ele falou, cara, esse negócio de multilogin, proxy, se o Google quiser, ele consegue olhar por trás disso tudo. Eu falei, mano, quer saber? Vou saber se o Google é bom mesmo. Fui lá e comprei outra máquina, outro computador. Comprei outro computador, contratei outra internet.
Final das contas, eu falei, cara, o Google é bom mesmo. Porque não adiantou nada. Não adiantou nada. Final da... Pelo menos comprou um computador novo. Cara, mas É isso mesmo, cara. é complicado falar isso por conta da comparação. Porque eu Comparação. estava me comparando. Enquanto eu estava vivendo um dia ruim, os meus amigos estavam vivendo vários dias seguidos bons. Então, enquanto meu faturamento foi para zero, cara, tinha amigos fazendo 3 mil reais de lucro no dia, 5 mil, 10 mil. E cara, eu sei vender. Por que o Google não deixa eu anunciar? Tá entendendo? E eu Sim. entendi que tudo isso faz parte de um processo. Hoje, cara, a maioria das suspensões, é claro que tem muito tempo que eu não tomo nenhuma suspensão, mas quando tomo, hoje eu consigo recuperar. Pelo menos ali 70% das contas que caem eu consigo recuperar. Porque eu já tive um aprendizado ano passado. Então esse aprendizado que eu tive, mano, não foi em vão. Hoje eu ensino a Exato. outras pessoas também. Então, nada é em vão. Só que é muito sobre o que o Caio fala, é confiar no processo. Tá entendendo? E é a tua frase aí também, que o faixa preta já foi um faixa branca um dia, como é que é? Sim. É um faixa branca que não O desistiu, né? o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. E é Exato. isso, cara. É isso que você fala. Tipo, a gente. Isso é do ser humano, né? A gente tem isso de querer se comparar. Ainda mais quando você tá no mercado de afiliados assim, você vê altos faturamentos, você vê altos valores, você fala: caramba, como assim? O que tá acontecendo? E eu não tô e tal. E muitas vezes, cara, isso é muito, eu falo, né? Tem muito a ver também com o seu momento emocional e mental também. A galera fala assim: ah, não, isso é papo de coach. Cara, eu posso pegar um produto para você, meu produto que eu mais vendo, te dar na sua mão. Se você não tiver preparado para saber fazer isso e emocionalmente para fazer, você não vai conseguir vender igual eu vendo. E tem muito de Exato. conta, e tem muito de outros fatores, né? E, e isso aí, cara, atrapalha a galera de uma maneira, a galera fica ansiosa, muitas vezes acaba trocando os pés pelas mãos, né? Acredita, não, vai dar certo, começa a gastar mais do que vender, né? Mas antes de chegar nesse ponto, a galera tem que estudar e aprender. Se tá dando errado é porque tem alguma coisa que você não entendeu ainda, entendeu? Tem alguma coisa que Exato. você não aprendeu, Exato. entendeu? Eliel, e te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para todos que vêm aqui. Qual foi o maior erro que você cometeu no digital? O maior erro, cara, no digital inteiro, o maior erro foi ter desistido, foi ter parado de, porque assim, eu tenho certeza que se eu tivesse continuado lá atrás batalhando, hoje sim eu estaria melhor, sabe? Porque tanto em Facebook, tanto em outras coisas, se eu não tivesse desistido, eu estaria com certeza. Então, esse foi o meu maior erro, assim, sabe? Ter parado. E só que, assim, esse erro foi o erro que me trouxe aqui hoje, né? De 2023 para cá, porque foi através dele, na hora que eu falei, cara, esse é um erro, não pode ser assim. Foi através dele que eu me dediquei 100% no Google. E, cara, antigamente, para ser sincero com você, eu começava, sei lá, vamos lá, vídeo review, fazia um canal lá, vendia organicamente, fazia os vídeos, postava lá, fazia tudo certinho, caía a venda lá da Hotmart, tudo bonitinho, organicamente. Só que, cara, dava um tempo eu parava. Então, tipo assim, meu maior erro foi esse. Então, se eu tivesse começado e não parado, porque assim, ó, tudo no mercado hoje dá certo. A pessoa pode falar para você assim: ah, mas eu faço dropship. Beleza, dá certo, cara. Dá certo. Ah, mas eu faço Facebook. Dá certo também. Faço X1, dá certo. Você tem que se encontrar. Você se encontrou? Não para, dá certo. Entendeu? Então, tudo no mercado dá certo. Né? Então, meu maior erro foi esse, cara. No mercado digital, assim, meu maior erro foi esse. Top. E uma outra também que eu gosto de fazer. Se você, Eliel Castro, estivesse começando hoje, como você começaria? Por onde? Anunciando o quê? Qual estratégia? Cara, fundo de funil, sem dúvida. Começaria no fundo de funil. E eu começaria primeiro atrás de alguém que conhece sobre Google, sobre talvez um mentor mais de nome, né? Tipo, esses meninos aí, o Caio, o Thiago, o Ronaldo, a galera que dá esses cursos mais básicos, porque eles têm lá os cursos mais básicos, e aí depois pagaria uma mentoria, entendeu? Para a pessoa me colocar real no momento do mercado. Para mim tirar as dúvidas e entender, cara, o que está acontecendo hoje no mercado de afiliado? Para ele me falar, ó, hoje funciona assim, assim e assim. Porque dali eu já vou ter um start, um inicial para começar. Entendeu? Exato. É muito sobre o que eu falo nas minhas mentorias individual, né? O pessoal vem achando que, mano,
que tem alguma coisa por trás de tudo isso. Eu falo, cara, eu vou te ensinar exatamente o que eu faço aqui. Vou te ensinar a garimpar do jeito que eu garimpo, vou te ensinar a subir a campanha do jeito que eu subo, mas eu não vou fazer nada por você. Tá entendendo? Eu vou te ensinar. Eu vou acompanhar, olha, não deu certo? Fala comigo, a gente troca o produto, troca a estratégia, porque às vezes o que tá dando muito bom pra mim, pra você não vai dar tão bom assim. Mas graças a Deus, meus mentorados, cara, tem resultados extraordinários. E quem quiser ver, vai lá na bio do meu Instagram, beleza? Mas, Eliel, cara, tô muito feliz de ter te feito esse convite e você ter aceitado para poder vir aqui trocar uma ideia comigo. O pessoal aqui do Pode Ficar Rico Podcast te conhecer. Muito feliz mesmo. Pode ficar bem à vontade quando você quiser voltar aqui. Só que eu vi lá na sua bio, cara, que tava assim, ó, CEO e cofundador da Click Defender. O que é a Click Defender? Cara, a Click Defender, ela é uma ferramenta de traqueamento criada com a dor de um afiliado, no caso, minha dor dos afiliados que chegam até a gente, que para resolver um problema. Click Defender, ela é, além de uma ferramenta de traqueamento, ela é uma ferramenta que te faz pré-sell. Então, você pega o seu link de afiliado, escolhe a plataforma, coloca o link de afiliado e a plataforma. Ela já vai te dar a pré-sell montada. Nós temos ali atualmente 3 modelos de pré-sell, só que por trás já configurada, só falta colocar no sistema, nós temos mais ou menos umas 6 pré-sells criadas. Nós temos pré-sell de cookie, que todo mundo conhece, tem aquele cookie normalzinho. Nós temos a pré-sell de escassez, onde ela fala últimas vagas disponíveis e tal, no idioma da pessoa. Essa pré-sell, ela é muito da hora, porque assim, ó, é a de escassez, se você vai anunciar para a França, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que traduzir o idioma. Essa pré-sell não, automaticamente ela se traduz. Então, se o cara entrar com o idioma inglês, vai estar em inglês. Se ele entrar em francês, vai estar em francês. Ela se traduz automaticamente. E aí nós temos o nosso script, que é o script padrão de traqueamento que todo mundo conhece, coloca no Elemento, no WordPress ali, no seu site, funciona também. Nós temos uma outra que está por fora, que está entrando agora, nós estamos ajustando ela, que é a de redirecionamento. Não é uma pré-sell fantasma, é uma pré-sell que ela aparece uma mensagem, tipo um pop-upzinho, rapidinho, 3 segundos e ela redireciona. Esses 3 segundos é o suficiente para que o Google entenda que teve uma ação e não dê problema, sabe? Então, uma ferramenta bem estruturada, bem pensada na dor do afiliado, para o afiliado não ter problema em anunciar. E simplificando o máximo, cara. Simplificando o máximo. Ela sobe a sua conversão, automática. Ela sobe o seu checkout, automático. Ela te dá a sua palavra-chave que puxou aquele anúncio, a palavra-chave que vendeu, sabe? Então, é bem completo. Tem uma dashboard que você consegue analisar o clique, as fugas. É bem completa, assim, a ferramenta, sabe? E a gente começou ela é recém, né? A gente gosta de falar que ela é bebê ainda no mercado, mas organicamente, conversando sobre, para o pessoal que nos acompanha, hoje nós já batemos aí mais de 200 pessoas lá, mais de 200 Né? afiliados que estão trabalhando. Tem mais de 18 mil pré-sales criadas, assim, tipo, fora, isso só pré-sale, fora os scripts que que a galera usa em outras pré-sales por aí. E, cara, graças a Deus, assim, tá dando muito certo, um trabalho muito bom que a gente tá fazendo. Eu fui convidado, tá, a entrar, a participar da Click Defender, pelo Marcos e pelo Robinho, na qual você entrevistou agora. O Robinho, quando ele chegou, né, no ano passado, agora em dezembro, ele falou no último podcast, então ele ainda tinha algumas dúvidas, e aí ele fez essa parceria com o Marcos chamou ele para ajudar a desenvolver a ferramenta, e o Robinho pegou e falou assim, cara, eu conheço uma pessoa que vai saber te responder as suas dúvidas melhor do que a mim, que eu comecei agora, em dezembro. Aí ele foi, me convidou, e aí, numa reunião, a gente foi arrumando. Por que a gente fala que a Click Defender é uma ferramenta feita de afiliado para afiliado? Porque a primeira coisa que eu fiz na reunião, quando eu fui entrar, era assim, ó, Marcos, eu não quero uma ferramenta que vai dar problema para afiliado. Eu não quero uma ferramenta que vai derrubar nada de afiliado. Eu não quero uma ferramenta que seja complicada para o afiliado. Ele não se preocupa, já está tudo resolvido. Então, assim, a gente foi fazendo a ferramenta, nós demoramos um pouco a lançar ela, inclusive a gente só fez um lançamento orgânico mesmo, mas, assim, uma ferramenta que está totalmente estruturada, completa. Vai ter uma versão dela nova agora, onde você vai conseguir ver ali na sua dashboard o CPC, quanto você gastou, vai conseguir ver a campanha. Você vai conseguir, por exemplo, no ato da criação da campanha, ver qual que é o valor daquele CPC que você colocou na sua campanha, para você ter uma base, uma métrica ali para você subir a campanha certinho.
Então vai ser assim, é bem completa, cara. A gente tem um projeto muito, muito grande nas mãos assim, e pode ter certeza que a Click Defender vai crescer bastante ainda no mercado. Top, mano. Top. E eu, cara, inclusive tava dando uma olhada no site. Pessoal, inclusive o site vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Cara, eu achei o preço, mano, extraordinário. Comparado às outras que estão no mercado, achei o preço extraordinário. E tem várias pessoas escaladíssimas, né, que já estão usando Usando a Click Defender, né, mano? Que bastante top. pessoas escaladas usando, bastante cara grande assim no mercado, usando a Click Defender. E o nosso primeiro slogan, sabe qual que era o primeiro slogan, Ângelo? Nosso primeiro slogan era assim, ó, Click Defender, a ferramenta com preço de um clique do Google. Tipo assim, o preço dela era um clique no Google. Para você ter uma ideia, a Click Defender, nós lançamos ela organicamente, né, entre nossos leads ali, os nossos conhecidos, a R$ 47 por mês. E quem Cara, comprou que naquela top. época tem tudo que ela tem hoje por R$ 47 no mês. Então, assim, ó, hoje o preço dela é 67, o que não tem ferramenta no mercado hoje com esse valor. Não tem. E o que faz, o que ela faz, tá? Ferramenta de traqueamento, traqueia e te dá as informações e sobe conversão. A Click Defender, ela faz tudo isso, te faz a pré-sell e ainda você consegue analisar a sua campanha dentro da ferramenta, sabe? Então, na próxima atualização, você vai ver o que vai acontecer. Cara, que top. Pessoal, dá uma olhadinha, tá bom? Assim que acabar o vídeo aqui, vai ter o pós-cal, beleza? Ainda, mas depois, tanto do vídeo original aqui da entrevista quanto do pós-cal, os dois vídeos vai ter o link da Click Defender aqui abaixo. Dá uma olhadinha e vale muito a pena. Principalmente se falando de gringa, pessoal. Eu já falei pra vocês. Cara, tem muita coisa no mercado da gringa que dá pra começar sem. Mas, mano, não recomendo começar sem ferramenta de traqueamento. Senão você começa que nem um cego. Você vai fazer venda, não vai saber de onde que veio, qual foi a palavra, qual foi a cidade, qual foi o termo. Então, mano, pelo amor de E Deus, eu, começa eu com. quero deixar uma proposta aqui para quem não tem ferramenta de traqueamento, ou para quem tem e já quer experimentar, às vezes é normal. Eu quero deixar uma proposta aqui. Você vai acessar lá. Você vai usar a Click Defender por 30 dias. Usa ela por 30 dias. Eu tenho certeza que você vai ver que é a melhor coisa que você vai fazer. Custo-benefício e a ferramenta mais completa hoje do mercado. Que top, que top. Pessoal, vou fazer um teste aqui também e eu quero fazer esse teste junto com vocês, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá bom? Ainda vamos ter uma troca de informação bem legal no pós-cal com o Eliel. Vamos falar um pouquinho mais sobre a operação dele, sobre os produtinhos, sobre a estratégia. Então, para quem quiser, mano, eu recomendo, cara. Pelo amor de Deus, aqui abaixo. Primeiro, se você não é inscrito no canal, cara, já tá todo errado. Tá todo errado, porque as informações que a gente passa aqui são informações que podem botar muita grana no seu bolso, beleza? Agora, já se inscreveu? Já deixou o like? Deixou o comentário? Agora, do lado do se inscreva, você tem assim, ó, seja membro, tá bom? Cara, e vocês não têm noção da quantidade de comentários do pessoal que é membro, porque são comentários que lá dentro do pós-cal só consegue acessar o pós-cal quem é membro. Os comentários lá, teve um que eu até postei no meu story, falando assim, Ângelo, graças ao conteúdo aqui do pós-cal, eu consegui bater os meus primeiros 10k. Cara, olha o valor disso. E sabe quanto você tem que pagar para poder ser membro do canal? Cara, menos de uma coxinha com guaravita. Só isso, só isso. Beleza? Então, Eliel, mais uma vez, cara, muito obrigado de coração. Tô feliz demais de você ter vindo aqui no canal. Já falei com o Robin, cara, vocês podem voltar aqui quando vocês quiserem. Inclusive, eu quero fazer uma entrevista com vocês dois junto, para você estar falando a fundo, né, sobre a Click Defender, porque eu acredito que, cara, é um potencial no mercado aí. E eu fiquei feliz, mano. Por quê? Eu tenho um coração, eu acredito que vocês também têm um coração muito parecido com o meu, que é de ajudar pessoas, mano. E quando você faz uma ferramenta, cara, igual a sua, que faz as coisas que a ferramenta de vocês fazem, e bota esse preço, mano, acessível pra qualquer pessoa, significa que vocês têm um coração muito bom, mano, muito bom, e querem levar essa informação pro máximo de pessoas possível. Então por isso que eu trouxe aqui os dois aqui no canal, cara, e tô falando também sobre a Click Defender, porque, mano, eu apoio, beleza? Então, cara, acabar o vídeo, vai lá e dá uma olhadinha na Click Defender, beleza? Beleza, Léo? Tamo. Cara, beleza, tamo junto. É um prazer demais estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo pela entrevista. E, cara, pode contar comigo, o que você precisar. Nós estamos juntos aí. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá bom?
e a gente vai se ver agora lá no pós-cal, beleza? Então, tamo junto, valeu!